Prazer, eu sou a Gabi, da equipe da Pente. Estou muito feliz em estar aqui hoje, principalmente conversando com essas duas maravilhosas. Estou com a Caroline, que é Caroline Moraes, economista e pesquisadora. A Mayara, uma das fundadoras do Mulheres da Terra. A Isadora também está aqui presente. E eu queria deixar esses minutinhos agora no início para vocês se apresentarem. Carol, se quiser começar. Claro. Oi, gente. Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Obrigada, Amy. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Eu sei que normalmente causa um estranhamento um economista falar sobre pobreza menstrual, mas tem todo sentido. Eu sou economista, como eu disse, sou mestranda. A minha dissertação de mestrado é justamente sobre pobreza menstrual e como a gente pode enxergar a pobreza menstrual para além de um aspecto só de gênero, né? Enxergar como uma forma de estudar pobreza como um todo. Então, é isso que eu estou querendo trazer futuramente para vocês. Além disso, costumava dar aulas no projeto de extensão de Economia e Feminismos da UFRJ e atuo há quase 10 anos, como o tempo passa rápido, né? Há quase 10 anos atuando no combate, no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Olá, boa noite a todas, né? Acho que tem uns também, então a todos também que estão aqui. É uma honra estar aqui falando. Confesso que quando eu recebi o convite, falei assim, nossa, não tem nem roupa para ir nesse encontro, muito especial. Eu sou a Mayara, eu sou obstetriz, trabalho com saúde da mulher, trabalho com parto, pós-parto. Sou cofundadora da Yamani, que é uma marca de chás, e do Mulheres da Terra, que começou lá quando eu tinha 17 anos, que foi um filme, um documentário que a gente levou mais de 10 anos para fazer, sobre parteiras tradicionais em comunidades indígenas, quilombolas, rurais. Foram muitas viagens de pesquisa, não só no Brasil, como fora também. Se tornou um documentário, agora a gente está no momento de fazer uma série. E também está se tornando um instituto, onde o foco é trabalhar com saúde da mulher, né? Com educação e saúde da mulher em diferentes ciclos e fases. Então, é uma honra estar aqui falando com vocês hoje. A honra é nossa. E eu sempre falo, a dupla perfeita para esse painel de pobreza menstrual em dados e vivências. Carol, você realizou, né, a mais recente pesquisa de pobreza menstrual no Brasil. E eu queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo de realizar essa pesquisa e trouxesse o que você entendeu assim, dos dados. Claro. Felizmente, a pesquisa minha não é a mais recente, felizmente, mas foi uma das primeiríssimas, né, a falar disso no Brasil. Tá. Quando eu comecei a estudar o tema, a gente não encontrava nada. Dava uma olhada no Google acadêmico, em português não encontrava lufas, né? Se quisesse encontrar alguma coisa, a gente tinha que procurar em inglês, em francês, em alemão, enfim, para encontrar alguma coisa. E aí eu fui atrás disso. E engraçado que isso começou, essa pesquisa com dados, começou pela minha vivência justamente no trabalho voluntário. E começou sem eu saber que existia um nome para isso, né? Sem saber que existia o nome pobreza menstrual. Eu comecei estudando muito por observar a situação das meninas num abrigo, numa região da Baixada Fluminense. As meninas, às vezes, chegavam só com a roupa do corpo, só tinham uma calcinha. E eu não sei se vocês conhecem assim, a situação, por exemplo, dos abrigos, mas o Estado ele pensa os corpos de meninos e meninas da mesma forma. E então, quando ele provê alguma coisa, ele pensa em alimentação, quando muito, né? Quando pensa quase numa extravagância, pensa em desodorante, shampoo, sabonete, mas absolutamente ninguém pensava em absorvente. Então, o que eu me deparei quando cheguei no abrigo, pensando em ajudar as meninas em termos de violências das mais diversas que elas sofreram, violências sexuais e tudo mais, violência no lar. A ideia era para ajudar nisso. E aí eu percebi que elas estavam faltando, por exemplo, as aulas de jiu-jitsu, né? Porque eu e meu marido, a gente estava ali trabalhando para ensinar jiu-jitsu, pensando numa coisa de autodefesa e tal. E aí elas não conseguiam fazer porque estavam menstruadas. E aí eu descobri que era pior ainda. Para além do jiu-jitsu, elas estavam deixando de ir para a escola. Estavam deixando de ir para a escola, deixando de fazer atividade, educação física, deixando, de fato, de frequentar as aulas. Então, foi daí que começou esse incômodo, né? E, de novo, eu não sabia que isso chamava pobreza menstrual. E aí
foi o momento que peraí, deixa eu pegar minha profissão, deixa eu pegar o que eu sei fazer, eu sei tratar dado. E quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, o pessoal falava assim pra mim, Carol, mas não existe dado no Brasil para isso. E aí, acho que daí de longe dá para conseguir ouvir, vocês conseguem ouvir a revirada de olhos que eu dei, né? Porque, assim, é um absurdo a gente dizer que não tem dado. Existem algumas coisas específicas que a gente não vai encontrar dado, mas, no geral, quando tem boa vontade e quando tem capacidade técnica, porque isso ainda é uma barreira, mas felizmente já tem muita mulher entrando na ciência de dados. Os dados eram difíceis de acessar, exigiam muita programação, exigiam uma pessoa que entendesse um mínimo de estatística para chegar nesses dados, e foi o que eu fiz. Então foi um desafio bem grande, mas ele foi muito recompensador. Por quê? Eu acho que isso, Tabata, que está na próxima mesa, ela vai até poder falar melhor disso. Eu queria mostrar rapidinho um gráfico para vocês, coisa rápida, prometo. Esse gráfico, ele é o Google Trends. Google Trends dos últimos 5 anos. Não sei se vocês conseguem ver. Dos últimos 5 anos. Vocês estão vendo que no início é uma linha flat, assim, lá embaixo, próximo do zero. E aí dá um primeiro pico. Esse primeiro pico, que foi quando aumentou as buscas pelo termo pobreza menstrual, foi justamente em maio de 21, quando o Unicef e o UNFPA publicam um estudo, que a gente traz dados para subsidiar quem já estava na luta e falando sobre esse tema. Né? As pessoas, já tinha militantes falando sobre isso, tentando e batalhando sobre isso. Desculpa, eu já tinha saído, eu não vi. Tabata estava sofrendo violência política de monte e a gente não sabia a magnitude do problema. Então, quando a gente não sabe a magnitude do problema, é mais fácil que tentem ridicularizar a gente. Mas quando a gente chega com um dado e diz, olha só, a gente tem mais ou menos 10 milhões de meninas estudando na educação básica. Dessas 10 milhões, 4 milhões, então 4 de cada 10, estão indo para a escola sem um mínimo de condições para menstruar. E quando eu estou falando de 4 em cada 10, eu não estou nem falando de absorvente. Esse dado está falando exclusivamente das questões da escola, em termos de insumo, de infraestrutura, para que essas meninas menstruem. Então, assim, quando a gente... Eu sei que as pessoas pensam muito em dado como uma coisa fria, mas não é. Quando a gente pensa que são 4 milhões, eu acho que pra gente acaba criando alguns rostos. A gente vai lembrando dessas pessoas e vai tentando entender que esses números, 4 milhões, não é uma coisa fria. São histórias, são pessoas que estão ali por trás e a gente não faz a menor ideia do perrengue que elas estão passando e ninguém sabe. Então é para isso que o trabalho de dados, eu acho que ele é tão essencial para tantas coisas. Tem muitos assuntos que estão nas sombras e que com os dados a gente consegue trazer para a luz. A gente consegue, de fato, falar e trazer a visibilidade que precisa. Sim. Enchendo demais, desculpa. Imagina, muito importante. E eu achei bem interessante você trazendo da sua relação, né, que você já entendeu a magnitude do problema antes de saber o que era pobreza menstrual. E me lembra muito quando a Mai me procurou quase há 3 anos, né, trazendo a questão, acho que foi até durante a pandemia, das cestas com produtos para menstruação para as mulheres do Instituto. Então, se você quiser dividir um pouco sobre Mulheres da Terra e a relação que elas têm com a menstruação, como que você abordou esse tema, como que você entendeu que era uma necessidade de falar sobre isso e levar acesso à informação, produtos. Mulheres da Terra, né, a gente começou essa pesquisa, ela era focada assim, o filme, ele conta a história, principalmente a gente viajou por muitos lugares do Brasil e até fora, Índia, Indonésia, Tailândia, México. Mas esse filme, primeiro, a gente focou em 3 comunidades no leste do Brasil. Uma comunidade quilombola ali em Serra da Guia, uma comunidade indígena no sul da Bahia e uma comunidade rural periférica em Pernambuco, ali na região do Agreste, ali em Caruaru. E o que elas tinham em comum, essas 3 mulheres, é que elas eram parteiras tradicionais, lideranças sociais e agentes de saúde como um todo, né? Então, assim, por exemplo, você chegava na Mamãe Zezé, tinha uma mulher lá que tinha brigado com o marido tinha ameaçado, corre pra casa dela, ela que resolve as coisas, né? O parto, ela vai lá e resolve. Daí tem uma questão com a amamentação, ela vai lá e resolve. Aí tem uma questão, por exemplo, com a menina que vai menstruar e muitas vezes faltam os recursos. A gente, às vezes, né, por a gente estar numa bolha
de privilégios e às vezes distante desses locais, a gente não imagina o quanto falta, mas falta muito. Então ela sempre assim, por exemplo, a Mamãe Zezé sempre resolvendo tudo. E o que elas falam muito, assim, o que dá para perceber é que existe uma conexão entre tudo isso, né? Entre os ciclos de vida das mulheres, seja na menarca, durante a menstruação, seja no parto, no pós-parto, que é uma outra fase também de muita vulnerabilidade, né? Principalmente para as mulheres, na menopausa. Então elas linkam muito isso, é interessante que elas falam assim, parece que quanto mais a gente vai se afastando de um senso comunitário, da natureza, né, de estar próximo à natureza, a gente vai se afastando desses ciclos da vida. Então, eu acho que nesses lugares que a gente vai, assim, a relação com o próprio corpo, ela é um pouco mais... A relação é mais próxima. Então, não tem muito isso, assim, sabe? Claro que tem muitos tabus em muitos lugares, mas, assim, dessa experiência, eu sinto isso. E aí a relação, né, que você fala com os cuidados com a menstruação, né, e quais são as ferramentas de uso, né, é muito interessante de observar que, assim, é muito comum, independente da comunidade que você vá, do país, tem coisas que são muito em comum entre elas, não em comum, que são, por exemplo, as plantas enquanto ferramentas de cuidado com a saúde, né, assim, os chás, os banhos de assento, né, as plantas, isso, você vai para a Índia, são plantas diferentes, você vai ali para a comunidade quilombola da Dona Zefa da Guia, são outras, da Dona Mamãe Zezé, da Dona da Júlia, são outras, mas existe isso como ferramenta. Outra coisa, por exemplo, na menstruação, que é a questão das terapias de calor. Então, sabe quando você ouve assim, quando você está menstruada, evita ficar... Exato, bolsinha de água quente, ou evita sair descalça, ou tomar friagem na cabeça, né? Uns anos atrás eu tinha visto do Ministério da Saúde, ele tinha passado até assim, é tabu, sabe? Que mulheres no pós-parto não podem lavar o cabelo. Aí eu falei assim, interessante, né? Porque, assim, por exemplo, minha avó, não precisa nem ir muito longe, né? Minha avó, ou as nossas avós, né? Como elas faziam isso? Minha avó, por exemplo, teve 12 filhos em casa. Minha mãe tá aí, caçula, pra contar a história. Então, assim, a minha avó falava pra minha mãe, tem que tomar cuidado, porque senão fica muito, né? Então, assim, mas tem um porquê, né? Tem um porquê. É claro que hoje em dia a gente tem secador de cabelo, então, assim, é bem mais tranquilo. Você né, tá menstruado, você lava o cabelo, você seca o cabelo, mas se você, perceba, se você lava o cabelo e dorme à noite sem enxugar, sua imunidade não dá uma baixada. Então, assim, é muito interessante de ver, né? Por exemplo, na Tailândia, só para finalizar, assim, elas falam muito que um pós-parto, agora falando de pós-parto, mas tem tudo a ver com ciclo, porque são os mesmos cuidados, tá? Elas falam que um pós-parto bem cuidado é depois uma menopausa mais tranquila. Então, assim, tem sentido, né? Porque a forma como você cuidou, por exemplo, no pós-parto é um momento, né, onde o útero, ele tá mais... É um momento da saúde da mulher que é mais vulnerável, né? Porque os hormônios vão assim, aí tem, enfim, são várias questões. Mas dá pra se ver que existem muitas coisas em comum, independente de onde você vá. Sim, com certeza. E pensando aí nessas muitas coisas em comum, na grandeza do nosso país, trazendo um pouco para a Carol, a pesquisa traz muitos dados de infraestrutura, que é um pilar grande e importante da pobreza menstrual. Muitas vezes a gente pensa só no acesso ao produto, acesso à educação, mas se a pessoa não tem um lugar para poder usar aquele produto, né, boas condições no banheiro, ela não tem, ela também está em situação de pobreza menstrual. Então, Carol, se você puder compartilhar também rapidamente, assim, um overview geral desses dados de infraestrutura, o que você acha mais relevante? Uma coisa que eu tentei me dedicar bastante ao longo da pesquisa é que a gente não falasse só em meninas. O trabalho publicado por Unicef e UNFPA, ele está falando na faixa de 10 a 19. Né? Essa é uma coisa que eu já falo, na dissertação já pega uma abrangência maior que é para falar da idade fértil, digamos assim, né? Mas, quando a gente está falando de meninas, um cuidado que eu tive foi justamente esse, de não falar meninas como se fosse um bloco, sabe, monolítico, uníssono e todo mundo da mesma forma. A preocupação estava muito em fazer os recortes para a gente olhar alguns aspectos importantes. Cor, território e, obviamente, gênero, né? A gente está falando disso. E aí a coisa é muito chocante, né? Quando a gente olha os dados de infraestrutura, porque aí a coisa fica pior ainda, né? O Brasil, ele tem um histórico de não cuidar, por exemplo, do acesso
a água de uma maneira adequada e principalmente de saneamento. Saneamento é uma coisa muito difícil ainda no Brasil e coloca a gente entre os países mais pobres, apesar de a gente ter um PIB bastante alto, né? A questão da falta de saneamento coloca a gente lá embaixo. Mas para mim o que me causa um choque muito grande é quando a gente olha esses dados recortados já com essas lentes que vão se sobrepondo, né? A vivência de uma menina branca do Sul a vivência de uma menina do Nordeste, do Norte, que é preta ou parda, a vivência é outra, ela vai se somando, né? Você coloca o aspecto de gênero, coloca o aspecto de raça, coloca o aspecto de território. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente olhar. E aí a gente chega aos dados, por exemplo, de que a chance de uma menina negra morar numa casa que não tenha banheiro é 3 vezes a de uma menina branca na mesma situação. Né? A gente encontra dados alarmantes, né, de falta de saneamento, de 900 mil meninas numa situação, 713 mil meninas em outra. Então, assim, para mim foi muito chocante, assim. E essa foi uma coisa que eu bati bastante na tecla e teve gente para criticar de monte, né? Assim, é importante a gente falar de produtos menstruais, é importante a gente falar de acesso a insumos. Mas se não tiver acesso à água, um produto incrível que pode durar, sei lá, tem coletores que duram, sei lá, acho que até 10 anos, se bem cuidados. Uma calcinha da Pentes, por exemplo, acho que dura uns 2 anos, 5 anos, bem cuidadinha e tal, vai continuar servindo sem que essa menina precise ficar comprando absorvente todo mês, gerando plástico de uso único. Mas se ela não tem água, ela não tem como usar um produto reutilizável, né? Então, eu acho que essa é a questão. Se a gente não dá acesso à água, se a gente não dá acesso a banheiro, se não é um banheiro que tem saneamento, né? Se não é um lugar que tenha um mínimo de estrutura para essa menina trocar os produtos menstruais, só dar os produtos menstruais não resolve. E, além do mais, a gente tem que falar de outras questões também. Sem autoconhecimento, né, para realizar o cuidado menstrual, eu normalmente vou evitar usar o termo higiene menstrual. Higiene é só um aspecto. É um aspecto pequeno dentro de um mundo de coisas. E também, na hora de cobrar ações de governos e tal, porque normalmente são os governos que fazem essas obras de infraestrutura, que a gente esteja muito em cima para lembrar também, olha... para além de o acesso à água digna, reduzir mortalidade materna, reduzir mortalidade infantil e desenvolver como um todo, ainda tem a questão da pobreza menstrual. E a pobreza menstrual não é um problema trivial e bobo que a gente pode botar para escanteio. Ou que a gente pode falar umas besteiras que a gente ouviu assim, do sentido, mas mulher começou a menstruar agora. Gente, não, as mulheres estão sofrendo há quanto tempo, né? E, de novo, esses temas não avançam. O acesso à água não avança, o acesso ao saneamento não avança. Então, sem isso, a gente não consegue combater a pobreza menstrual. Nossa, sem palavras. Gente, eu queria muito conversar, fazer muitas perguntas, vou fazer, mas eu queria também abrir para dúvidas das pessoas que estão, né, aqui nos assistindo. Eu gostaria de ser uma pessoa a fazer uma pergunta para a Mai, ligando com essa questão que a Carol trouxe da infraestrutura. Como você entende, porque também falando agora mais focado em políticas públicas, né, para levar o acesso ao produto, a gente tem uma grande questão relacionada ao custo operacional e logístico, né, de distribuição. Como você entende, com Mulheres da Terra, em algumas aldeias quilombolas, esse acesso à infraestrutura? O quão difícil é ou não chegar até lá os produtos? O ano passado, né, a gente estava fazendo essa conversa, mas estava com Lili. Lili é neta de Dona Zefa da Guia, que é essa principal liderança quilombola ali de Serra da Guia. E hoje eu falei com ela de novo, né? A gente tem se falado, e hoje eu falei, a gente está indo lá e tal, e atualizando, né? Assim, por exemplo, na comunidade, né, ali de Serra da Guia, não existe água encanada. É uma coisa que... a primeira vez que eu fui lá faz 10 anos já, né? E a Dona Zefa falava assim, eu quero morrer antes... quer dizer, eu quero que antes que eu morra, né, chegue água encanada. Até hoje ainda não chegou, né? Mas
essa comunidade foi uma das comunidades que o programa da Pentes fez as doações das calcinhas e chegaram em muitas, lá vivem 250 famílias, né? Chegou em metade já das famílias e conversando com ela, assim, não há água encanada, então é um caso bem que você estava falando, assim, só para pegar um gancho. Mas elas estão conseguindo, porque, né? Elas estão conseguindo dar um jeito, elas estão adorando. A gente também tinha enviado os coletores menstruais, elas até falaram, não, coletor ninguém gosta muito. Assim. Te enviou alguns, né? Porque é uma coisa um pouco mais íntima, tabu, né? É mais delicado. Conhecimento. Exato. E a gente tinha alguns, assim, que a gente fez, assim, as calcinhas, elas, assim, estão adorando e usando muito, né? Então, e elas falam muito disso, né? É muito prática. Né? Tem a questão que é muito importante ali de economizar, né? E de ser algo a longo prazo. E lá também a coleta de lixo é bem escassa, porque é uma comunidade de 45 minutos, assim, de uma cidade mais próxima. Então, a coleta de lixo ela acontece algumas vezes, às vezes não, às vezes sim. Então, elas veem muito isso, né? Então, é um feedback, assim, bem positivo da Lili, que não pôde estar aqui hoje, que está fazendo coisas muito importantes também nesse dia de hoje, mas é um feedback, assim, que é bem bom de ouvir, assim. Legal. Não sei se alguém na plateia tem alguma dúvida, ou quer fazer... Ai, gente, eu adoro pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para você. Meu nome é Lúcia Zanelli, eu sou do Bloco Sintonia SP. Eu queria que você... Como é que foi feita a tua pesquisa? Você ainda não vai defender ainda o teu mestrado? Da dissertação? Da dissertação. Qual que é o recorte? Qual a região do país e qual o período que você fez a coleta de dados? Obrigada. Então, eu normalmente não trabalho muito com pesquisas que eu coleto a amostra, que eu coleto os dados. Eu prefiro trabalhar, por exemplo, com fontes do IBGE, por exemplo. Então, uma base que eu trabalho bastante na dissertação, que ainda não foi lançada, então eu vou ter que me conter aqui para não lançar resultado agora, eu trabalho com uma base de dados que eu trabalhei, por exemplo, também no relatório. Né? O relatório ele trabalha com algumas bases. Ele trabalha com o PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, trabalha com a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, e trabalha com a PENS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Essas três bases de dados, elas têm lá suas dificuldades para trabalhar e tal, mas a POF ela tem assim, um prazer especial em torturar o cientista de dados. Mas ela fornece umas informações muito valiosas, porque é a única base de dados que eu tenho conhecimento que fala sobre o consumo de absorventes. Eu faço uma primeira... um en passant no relatório de pobreza menstrual sobre isso, embora eu foque mais na questão da moradia e do acesso à infraestrutura, mas na minha dissertação a questão é essa. É justamente entender, primeiro, a pobreza menstrual ela revela um aspecto importantíssimo para o estudo de pobreza. A gente não assim, eu acho que é um instrumento fantástico olhar a pobreza menstrual para a gente estudar as desigualdades, para estudar a pobreza como um todo, não só a pobreza feminina, é a pobreza de um país, né? O quanto a pobreza menstrual impacta e quanto ela pesa, o fardo que ela causa em cima de um país, na economia de um país. E justamente a ideia da dissertação é estudar aspectos que passaram meio batidos, acho que inclusive por outros estudos que vieram após o relatório do Unicef e UNFPA. Então, por exemplo, uma questão que eu acho que eu levantei já no relatório, mas eu acho que pouca gente deu atenção, é o seguinte: mesmo meninas que não são pobres, que estão em famílias que são um pouco mais abastadas, ou que têm um pouco mais de uma renda um pouquinho mais alta, mesmo essas meninas chegam a vivenciar a pobreza menstrual. Por quê? Porque o acesso à renda familiar é muito desigual. As meninas não usufruem da renda familiar podendo opinar para onde vai o orçamento. E como o absorvente é visto como uma coisa assim, desnecessária, uma bobagem, um capricho, né, como uma coisa assim, um supérfluo, as meninas, às vezes, mesmo em famílias mais ricas, não conseguem acessar. Então, ela tem acesso a banheiro, tem acesso à água, mas ela ainda passa pelos desconfortos, não só dos tabus horríveis e estigmas que estão relacionados à menstruação, mas, eventualmente, ela também passa pela falta de absorventes e, portanto, todo aquele problema de vazamentos e ser envergonhada publicamente porque vazou o sangue. Então, assim, é impressionante. A pobreza menstrual não poupa ninguém.
embora ela se some conforme os aspectos e os recortes vão se somando, né, as camadas de desigualdade vão se somando, ela não poupa ninguém. É uma coisa impressionante. Então, se você tem acesso a todos os insumos, se você tem acesso à educação, se você teve acesso à infraestrutura, eventualmente você vai sofrer mais por conta dos estigmas, né, relacionados à menstruação, os tabus, enfim... Tem uma série de questões que eu gosto bastante de discutir, eu acho que vão ser discussões interessantes, mas a gente tem que publicar essa dissertação ainda e, de repente, trazer um recorte assim, menos academicista, né? Infelizmente, dissertação pede uma linguagem mais técnica, e eu estou conversando com outros economistas e tentando mostrar para eles, olha, economistas, estudem isso também, isso é importante para vocês, mas, lógico, a minha ideia é depois pegar esse trabalho e tornar ele numa linguagem bastante acessível para todo mundo. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Gente, temos tempo para uma pergunta a mais. Vou ler. Você quer tentar falar? Eu sou Ana Paula Fernandes, sou editora de moda da revista Raça. E, na verdade, não é uma pergunta, né? É algo que me ocorreu porque eu sou voluntária num projeto que chama Projeto Quinha, que fica numa comunidade do Jardim Elba, na Zona Leste, há mais ou menos... Eu comecei o projeto, eu tinha 16 anos, agora eu tenho 30 e alguns, então já estou lá nessa comunidade há algum tempo. E a gente serve café da manhã, propõe passeios, tudo com doações, né? Todo domingo a gente serve café da manhã, mantimento, cesta básica, remédio. E é uma comunidade assim, de extrema vulnerabilidade social, sem saneamento básico. E tanto tempo naquele lugar, nunca me ocorreu que as meninas vivessem a pobreza menstrual, né? Porque assim, eu vou lá naquele lugar, tô lá naquele lugar, sou uma mulher, uso absorvente e não me passou pela cabeça que, como ela disse, às vezes a renda é tão pouca que eles não vão... Primeiro que eles não têm renda nenhuma, fonte de renda, eles vivem de doação, e eles nunca vão concentrar, o pai nunca vai pensar e vai falar, peraí, eu vou comprar 2 absorventes. E quando falta comida na mesa, eles vai gastar com absorvente? Exatamente. Assim, essa é uma questão que eu também tento trazer no relatório, e também acho que foi outra questão que passou batido. Se a gente tem quase 1,5 milhão de meninas passando fome, com algum grau de insegurança alimentar, e algumas estão em insegurança grave, vão comprar absorvente? Nunca. Assim, é difícil. É muito complicado. E aí, na pandemia, me chegou essa ideia de falar assim, nossa, mas como que será que as meninas estão fazendo com absorvente? Né? Tipo... E aí, a gente, além da cesta básica, a gente começou a produzir produtos de higiene e entregar junto pela primeira vez, depois de quase 20 anos naquele projeto, absorvente. Pedir a doação para as meninas. E você acredita, assim, me doeu muito quando elas falavam assim, tia, eu sei que é difícil para vocês fazerem esse projeto, mas será que a gente pode deixar o café da manhã e vocês trazerem mais absorvente? Olha isso, gente. Tipo, isso me deslacerou, assim, de uma maneira que, assim, eu me emociono de falar, sabe? Aí eu falei, caramba, eu falei pra minha mãe, a gente nunca pensou nisso, de distribuir absorvente nesse lugar, porque além do que você também falou, também tem toda, assim, a dificuldade, né, de água potável, de tomar um banho. Eles não têm chuveiro elétrico dentro de casa, tomar banho de canequinha, né? E aí, desde então, nós estamos também entregando absorvente nós não somos uma ONG regularizada nem nada, mas com doações de amigos, a gente tem tentado entregar absorventes nessa comunidade. E aí, o que eu queria falar é para vocês, doem, né? Às vezes vocês não sabem onde doar, mas dá um Google lá, procura. É uma coisa tão barata, acho que é R$5, né? 5, 6 reais. A gente pode fazer uma diferença na vida das meninas, assim, que uma delas chegou pra mim e falou que prefere deixar de comer. Olha que situação, gente. De comer e pra gente não precisar mais fazer café, mas entregar os absorventes. Eu posso falar um relato rapidinho? Aconteceu uma situação relativamente parecida. Prometo que eu vou encerrar, Gabi, você deve estar desesperada. Prometo que eu vou encerrar rápido. Uma questão que para mim foi muito chocante também foi justamente numa coisa de doação de cesta básica. Me pediram absorvente porque não tinha como ir para emprego. Como é que eu vou para emprego vazando sangue? Porque em casa eu ainda me viro com um paninho, mas para ir para o emprego eu precisava muito de um pacotinho de um absorvente que você puder me dar. Assim. Então, nesse dia, eu sei bem o que você está falando, porque assim, a pessoa... sabe aquela coisa que dizem assim de não dá o peixe, ensinar o pescar? Eu acho que tem que fazer os dois, mas enfim. A grande questão é, a gente está tirando os meios de como pescar, né?
a gente não só não está dando peixe, não só não está ensinando a pescar, como a gente tira. Então, assim, cara, a situação das mulheres é muito grave. E isso porque, olha só, no estudo de pobreza menstrual que foi lançado, eu estou falando de meninas. Eu não estou falando das mulheres que são ambulantes, não estou falando das mulheres que são Uber, não estou falando das mulheres que são gari, as mulheres que precisam usufruir da cidade de alguma maneira e circular pela cidade e não tem uma porcaria de um banheiro público decente, um estado decente para ser usado. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo em todas as falas que eu falo, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que todo mundo que está ouvindo aqui, a gente precisa engajar todo mundo. A gente precisa de empresas como a Pentes, a gente precisa de ações sociais como a de vocês, a gente precisa muito, mas a gente precisa também que a gente tenha parlamentares inteligentes, que sejam sensíveis, que proponham coisas. A gente precisa do executivo, que o executivo faça valer alguma coisa. A gente precisa de ações governamentais, porque elas chegam onde às vezes as nossas ações de solidariedade não chegam. Então a gente precisa de um SUS forte que chegue e distribua os produtos, que seja calcinha, que seja cueca menstrual, né? Que seja coletor e tal. Mas a gente precisa chegar nesses lugares que às vezes as nossas ações ficam muito eixo Rio-São Paulo e não chegam justamente onde precisa. Então a gente precisa muito cobrar do governo em todas as esferas para que ele faça uma atuação responsável nesse tema. Obrigada, gente. Desculpa. Imagina. Obrigada.